E se eu te dissesse que há marcas invisíveis, selos espirituais, colocados pelo próprio Deus, que não podem ser vistos pelos olhos humanos, mas que o céu reconhece e o inferno teme? Marcas que não estão em todas as mulheres, mas apenas naquelas que foram escolhidas antes mesmo de nascer. Marcas que carregam sinais profundos de um chamado que vai além da lógica, além do que o mundo pode entender. Se alguma vez você já sentiu que não se encaixa, que a sua jornada tem sido mais dura do que a de outras pessoas, que o seu coração carrega uma fome que nada consegue preencher, então, talvez, sem saber, você esteja entre elas. Hoje, eu vou te mostrar algo que pode transformar completamente a forma como você vê sua própria história. Vou revelar as 7 marcas espirituais que distinguem uma mulher escolhida. Não por homens, não por méritos, mas pelo próprio Deus. E desde já, preciso te dizer uma coisa. Este vídeo não é para todas. É para aquelas que já foram quebradas. Para aquelas que já caminharam por vales escuros. Para aquelas que já pensaram em desistir, mas ainda assim continuam de pé. Se você é uma dessas mulheres, então este vídeo é a resposta para uma oração silenciosa que você talvez nem tenha tido coragem de fazer em voz alta. Essas marcas são profundas, e quanto mais você reconhecer uma delas em sua vida, mais perto você estará de compreender o seu verdadeiro destino, aquele que o céu já escreveu, mas que até agora esteve oculto aos seus olhos. E eu quero que você faça uma coisa agora, ainda no início deste vídeo. Se algo dentro de você já está se movendo, se você sente que este conteúdo é para você, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, revela o meu propósito. Escrevendo isso, você estará declarando ao mundo espiritual que está pronta para receber essa revelação. E mais, você vai ajudar a espalhar essa mensagem para outras mulheres que, assim como você, precisam descobrir que foram escolhidas. E deixa eu te contar um segredo. A penúltima marca que eu vou revelar hoje pode ser o divisor de águas entre a espera e o cumprimento da promessa na sua vida. Ela é a virada de chave que muitas mulheres ignoram, mas que, quando compreendida, acelera o agir de Deus de forma sobrenatural. Respire fundo, silencie tudo ao seu redor, abra o seu coração, porque agora chegou o momento de descobrir quais são as marcas que distinguem uma mulher escolhida por Deus. Vamos começar. A primeira marca, uma percepção espiritual que vai além do natural. Você já se pegou sentindo algo estranho no ambiente? Como se a atmosfera estivesse carregada, mesmo quando tudo parecia calmo por fora. Ou então, percebeu que alguém sorria por fora, mas por dentro havia algo sombrio que ninguém mais parecia notar. Se sim, talvez você carregue a primeira marca de uma mulher escolhida por Deus, uma sensibilidade espiritual aguçada, uma percepção além do que os olhos humanos podem ver. Essa não é uma característica comum. Não se trata de intuição comum, nem de um sexto sentido. É um dom espiritual que nasce do céu e se ativa em mulheres que foram separadas para discernir o invisível, não por mérito próprio, mas por propósito eterno. Enquanto muitos se deixam guiar pelas aparências, a mulher marcada por Deus enxerga com os olhos do Espírito. Ela sente quando algo está fora do lugar. Ela percebe quando há perigo espiritual, mesmo que tudo pareça perfeito no natural. Ela entra em lugares e sabe quando precisa orar. Ela conversa com pessoas e sente que há algo errado, mesmo que a conversa seja agradável. Ela não precisa de explicações lógicas, porque o céu fala diretamente ao seu coração. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse discernimento espiritual é uma marca invisível que incomoda o inferno.
Porque uma mulher com essa sensibilidade antecipa os ataques, desmascara as armadilhas e protege quem está ao seu redor com orações que nascem antes mesmo da guerra começar. Ela é como uma sentinela nos muros da cidade, vigiando enquanto os outros dormem. E muitas vezes nem ela entende porque sente o que sente, mas ora, intercede, chora em silêncio por coisas que nem consegue explicar. E é justamente aí que o céu opera milagres ocultos. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas será que eu tenho essa marca? Será que esse tipo de percepção está em mim? E eu quero te convidar a fazer um teste simples. Pense nas últimas vezes que você sentiu algo que não conseguia explicar, mas que depois se confirmou. Talvez você teve um peso no coração por alguém e dias depois descobriu que aquela pessoa precisava de oração. Ou talvez você evitou um lugar sem saber por quê e depois soube que algo terrível aconteceu lá. Se isso acontece com você, escreva agora nos comentários: Senhor, aguça meu discernimento. Isso não é apenas uma frase, é um clamor, um pedido para que Deus ative ainda mais essa marca em sua vida. E ao escrever isso, você estará dizendo ao céu: estou atenta, estou disponível, estou pronta para discernir. A segunda marca, um coração quebrantado, mas inabalável. Uma das marcas mais surpreendentes nas mulheres escolhidas por Deus é esta. Elas já foram quebradas, mas nunca destruídas. Sabe aquela mulher que já passou por decepções profundas, traições dolorosas, perdas que deixaram cicatrizes na alma. E mesmo assim, ela continua de pé, ela chora sim, mas não se entrega. Ela sente sim, mas não desiste. Ela já foi ferida por palavras, ignorada por quem mais amava, esquecida quando mais precisava. Mas cada lágrima que ela derramou, Deus recolheu. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa é a segunda marca de uma mulher escolhida. Ela carrega um coração que conhece a dor, mas também conhece a fidelidade de Deus. Ela não é forte por natureza, ela é forte porque foi fortalecida. Ela não aprendeu a resistir na bonança, mas no deserto. Ela foi moldada pelas perdas, mas levantada pelas promessas. Talvez você esteja ouvindo isso e se lembrando das suas próprias dores, das noites em que chorou sozinha, dos dias em que tudo parecia desmoronar. E se for assim, entenda, essa dor não te desqualifica, ela te prepara, porque toda mulher que foi chamada por Deus, primeiro foi quebrantada. Ele quebra para reconstruir. Ele permite a dor para gerar sensibilidade. Ele permite a luta para ativar o chamado. E sabe por quê? Porque um coração que já sangrou sabe reconhecer a dor no outro. Uma mulher que já sentiu a rejeição jamais será indiferente com os rejeitados. Ela se torna uma ponte, um refúgio, uma voz de consolo em meio ao caos. Agora eu quero te convidar a interagir. Escreva nos comentários: mesmo ferida, eu sigo confiando. Essa frase é poderosa. Ela declara que a sua fé não está nas circunstâncias, mas em um Deus que cura, restaura e honra. E lembre-se, o coração quebrantado não é um coração fraco, é um coração ensinável, um coração maleável nas mãos de Deus, um coração que não endureceu com as lutas, mas se tornou mais humilde, mais sensível, mais pronto para ouvir. Essa é a mulher que Deus usa. Ela não se destaca por sua aparência, nem por sua influência. Ela se destaca porque mesmo depois de tudo o que viveu, ainda ama, ainda crê e ainda ora. Ela é como uma árvore que foi açoitada por ventos fortes, mas criou raízes mais profundas. Ela balança, mas não cai. Ela é provada, mas não se rompe. Ela é escolhida, e a marca que ela carrega é invisível aos olhos humanos, mas reconhecida no céu. A terceira marca, obediência que não depende de aplausos. Você já parou para pensar como é fácil ser obediente quando todo mundo está olhando?
quando há reconhecimento, elogios, palmas, likes, curtidas. Mas e quando a obediência te leva ao anonimato? Quando ninguém vê? Quando ninguém agradece? Quando, ao invés de palmas, o que você recebe é silêncio? A terceira marca de uma mulher escolhida por Deus é essa. Ela obedece mesmo sem plateia. Ela faz o bem mesmo quando não recebe o bem de volta. Ela serve mesmo quando ninguém valoriza. Ela perdoa mesmo quando ninguém entende. Ela ora por pessoas que talvez nunca saibam que foram alvo de uma intercessão. Porque para ela, o que importa não é ser vista, é ser ouvida por Deus. Ela não está tentando agradar pessoas. Ela vive para agradar o Senhor. Lucas 1:38 traz um dos maiores exemplos de obediência genuína. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa foi a resposta de Maria quando recebeu a notícia mais desconcertante da sua vida. Ela teria um filho, sem ter estado com homem algum. Pensa na confusão, no medo, no escândalo, no que as pessoas diriam. Mas Maria não se preocupou com a opinião pública. Ela se preocupou com a vontade de Deus. Essa é a essência da obediência verdadeira. Não é sobre conveniência, é sobre entrega. Mulheres escolhidas por Deus carregam essa marca. Elas não esperam aplausos para agir. Elas agem por convicção. Elas não precisam de palco. Elas são fiéis no bastidor. E sabe o que é mais lindo? O céu anota tudo o que a terra ignora. Cada visita silenciosa, cada gesto de perdão, cada oferta dada em segredo, cada conselho dito com amor, cada oração feita de madrugada por alguém que nem sabe que está sendo sustentado espiritualmente. Tudo isso Deus vê. Agora eu quero te fazer um convite poderoso. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero obedecer mesmo quando ninguém vê. Essa é uma declaração de maturidade espiritual. Um compromisso com a fidelidade. Um passo em direção ao propósito. Porque a mulher escolhida entende que a obediência não é uma troca, é uma prova de amor. E quanto mais obediente ela é, mais Deus confia nela. Mais portas se abrem, mais revelações vêm, mais graça é derramada, e tudo isso sem holofotes. A quarta marca: coragem para permanecer quando tudo diz para ir embora. A mulher escolhida por Deus não é aquela que nunca sente medo, mas é aquela que, mesmo com medo, permanece. Sabe por quê? Porque ela não caminha por sensações, ela caminha por direção. Em tempos difíceis, quando tudo ao redor parece dizer desista, foge, joga tudo para o alto, ela ouve outra voz. Uma voz mais profunda, mais firme, uma voz que sussurra dentro da alma: fica, eu estou contigo. Essa é a quarta marca, a coragem de permanecer onde Deus mandou estar, mesmo quando isso custa caro. Foi assim com Noemi e Ruth. Enquanto Orfa decidiu voltar atrás, Ruth fez uma escolha que mudou tudo. Ela permaneceu, mesmo sendo estrangeira, mesmo sem saber o que encontraria pela frente, mesmo sem nenhuma garantia de que a história teria final feliz. Ruth ficou, porque reconheceu que sua missão estava ligada àquela mulher, àquela terra e, sobretudo, ao Deus de Noemi. E por causa dessa permanência corajosa, Ruth foi colocada dentro da genealogia do Messias. Olha que coisa forte! A coragem de permanecer plantou ela na história da redenção da humanidade. Quantas vezes na nossa jornada somos tentadas a abandonar aquilo que Deus mandou cuidar? Relacionamentos, ministérios, propósitos, projetos, chamados. Mas mulheres escolhidas não desistem fácil. Elas têm um senso de missão tão profundo que preferem enfrentar a tempestade com Deus do que navegar em águas calmas sem Ele. Por isso, deixa eu te perguntar: tem alguma área da sua vida em que você pensou em desistir? Algo que Deus te mandou fazer, mas que se tornou tão difícil que você pensou em largar? Se sim, compartilha nos comentários escrevendo: Senhor,
Me dá força para permanecer onde tu me colocaste. Eu quero orar com você. Outras pessoas vão ler esse comentário e interceder também. Vamos criar aqui uma corrente de apoio espiritual. Lembre-se, nem todo mundo que começa, termina. Mas as escolhidas terminam, porque elas não vivem por conveniência, vivem por propósito. E o propósito sempre exige permanência. A quinta marca, humildade que desarma o orgulho. Uma das marcas mais silenciosas, mas mais poderosas de uma mulher escolhida por Deus é a humildade. Ela não precisa se impor, não precisa gritar, não precisa se exibir para ser notada, porque sua força não está na aparência, está no caráter, e seu caráter é moldado pela humildade. A humildade na vida dessa mulher não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é o maior sinal de maturidade. Ela sabe quem é, e porque sabe quem é em Deus, não precisa provar nada para ninguém. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Quando o anjo apareceu anunciando que ela seria a mãe do Salvador, sua resposta não foi de orgulho nem de incredulidade. Ela apenas disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. Essa frase simples carrega uma entrega poderosa, uma humildade que se rende completamente à vontade de Deus. Maria não se exaltou, não usou o privilégio para se tornar superior a ninguém. Ela permaneceu serva, e isso é algo raro nos dias de hoje. Mulheres que são exaltadas por Deus, mas continuam com o coração no lugar certo. Mulheres assim não vivem tentando aparecer, porque sabem que o que vem de Deus, Ele mesmo sustenta. Não precisam de palco, porque já têm um altar. Não vivem de aplausos, porque já têm aprovação divina. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele derrama graça sobre os humildes. Ele exalta no tempo certo aqueles que se humilham debaixo da sua mão poderosa. Então eu te pergunto, você tem vivido com um coração ensinável, quebrantado, humilde diante de Deus? Se sim, escreve nos comentários: "Senhor, me ensina a permanecer humilde mesmo quando for exaltada." Vamos orar juntas para que o nosso coração nunca se perca da essência. A mulher escolhida por Deus não busca ser grande aos olhos do mundo. Ela busca ser fiel aos olhos do Pai, e isso vale mais do que qualquer reconhecimento humano. A sexta marca, uma fé que suporta o silêncio de Deus. Há momentos em que Deus parece não responder. Oramos, jejuamos, clamamos, e o céu permanece em silêncio. Muitas pessoas desistem nessa fase, mas a mulher escolhida por Deus sabe: o silêncio dele não é ausência, é preparação. Ela continua firme, mesmo sem sinais. Continua crendo mesmo sem respostas, porque sua fé não está baseada em sentimentos, mas em convicções. Ela conhece a voz do Pai e sabe que até o silêncio dele tem propósito. Lembra da mulher cananeia em Mateus 15? Ela se aproximou de Jesus pedindo a cura da filha. E o texto diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Mateus 15:23. Silêncio. Nenhuma reação, nenhuma palavra. Mas ela não foi embora. Ela permaneceu, insistiu. E foi justamente essa fé persistente que moveu o coração de Jesus. Ele testou sim, mas também recompensou. E no final disse: mulher, grande é a tua fé. A mulher escolhida por Deus não desiste fácil. Ela não depende de emoções passageiras. Ela é feita de fé madura, aquela que não se abala quando Deus está calado, porque confia que Ele ainda está agindo. Ela entende que o processo do céu é diferente do tempo da terra. E se for preciso esperar, ela espera. Se for preciso calar, ela cala. Se for preciso caminhar no escuro, ela vai, porque sabe que Deus continua sendo luz, mesmo quando ela não enxerga. Essa fé que suporta o silêncio é uma marca profunda. Ela revela uma intimidade rara, porque é fácil confiar quando tudo está indo bem. O difícil é permanecer quando o céu não responde.
E é aí que a mulher escolhida se destaca. Ela não vive de milagres. Ela vive do relacionamento. Me conta, você já viveu um tempo em que Deus pareceu estar em silêncio? Escreve nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio em Ti, Senhor. Vamos fortalecer umas às outras nos comentários. Você não está sozinha nesse caminho. A 7ª marca, um coração disponível para servir. A mulher escolhida por Deus não busca destaque, mas sim propósito. Enquanto muitos querem ser vistos, ela prefere ser útil. Sua grandeza não está no palco, mas no bastidor. E é exatamente aí que Deus derrama sua unção. Essa mulher entende que servir não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Ela serve a sua família com amor, serve na igreja com dedicação, serve aos necessitados com empatia, porque o serviço, para ela, não é um peso, é um privilégio. Lembra de Maria, irmã de Lázaro? Enquanto Marta se agitava com muitas tarefas, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir. Servir aqui não foi sobre fazer mais, foi sobre estar disponível para o que realmente importa. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, Lucas 10:42. E não foi a única. A Bíblia está repleta de mulheres que se colocaram à disposição de Deus sem hesitar. Débora, que liderou uma nação. Ruth, que permaneceu fiel mesmo em meio ao luto. Ana, que orou com lágrimas e depois entregou seu filho ao Senhor. Mulheres simples, mas com corações prontos. A mulher escolhida não espera reconhecimento. Ela não precisa de aplausos. Seu prazer está em agradar ao Senhor. E é justamente essa disposição humilde que faz dela especial. Deus procura vasos disponíveis, não vasos perfeitos. E quando Ele encontra uma mulher que diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me, o céu se move. Talvez você ache que seu serviço é pequeno demais, que o que você faz passa despercebido. Mas saiba, Deus vê, Deus recompensa. E nenhuma semente plantada em amor ficará sem colheita. Escreve aqui nos comentários, Senhor, usa a minha vida para o teu propósito. Vamos declarar juntas essa entrega, esse coração que serve, porque a verdadeira grandeza está em se doar. Se você chegou até aqui, saiba que isso já te diferencia. Poucas têm a coragem de ouvir uma mensagem como essa até o fim. Poucas estão dispostas a encarar a verdade sobre quem são. E ainda menos estão prontas para abraçar o chamado que Deus colocou sobre suas vidas. Hoje você descobriu que carregar marcas invisíveis não é um peso, é uma honra espiritual. É o selo do céu dizendo, essa é minha filha, eu a escolhi, eu a separei para algo muito maior. Essas 7 marcas não são visíveis aos olhos humanos, mas o céu as reconhece e o inferno as teme. Agora eu te pergunto, você conseguiu se identificar com alguma delas? Sentiu em algum momento como se essa mensagem estivesse descrevendo exatamente você? Se sim, você já sabe a verdade. Você é uma mulher marcada, uma mulher escolhida, uma mulher que carrega um destino que não pode mais ser adiado. Mas atenção, saber que carrega essas marcas é só o começo. O verdadeiro poder acontece quando você decide viver à altura delas. Quando você se levanta mesmo cansada, ora mesmo sem forças, caminha mesmo sem enxergar o caminho todo. É nesse momento que o céu começa a se mover de maneira sobrenatural sobre sua vida. Agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Estou marcada por Deus e pronta para viver o meu propósito. Não apenas escreva, declare, testemunhe, porque quando você digita isso, você está selando no mundo espiritual o que Deus já revelou no teu coração. E ao mesmo tempo, você está ajudando outras mulheres a encontrarem esse conteúdo e descobrirem que também são escolhidas. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, cada vídeo
É um chamado, uma revelação, uma semente plantada direto no teu espírito. E antes de encerrar, eu quero deixar uma última palavra para você. O que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. As lutas vão vir, as dúvidas vão tentar te calar, mas você não está sozinha. O céu caminha com você, o Espírito te fortalece e o teu propósito já foi escrito com tinta eterna. Você é marcada, você é escolhida e o melhor ainda está por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga firme, siga crendo e nunca se esqueça, o céu te reconhece.